E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes você, gestor, alguém que trabalha na área de resolver problema, já deve ter ouvido falar. Ou você que tem interesse de ser um gestor ali, resolver problema, já deve ter ouvido falar de métodos. Ah, que tem método para isso, tem método para aquilo, são toda uma ideia sobre metodologia. Mas primeiro, antes da gente visualizar todo esse campo de ferramentas, métodos e tudo mais, vamos entender um pouco mais o que é um método, né? Afinal de contas, o que são esses métodos e para que eles servem? Então, num vídeo bem didático aqui para a gente conversar um pouco mais e aprofundar sobre essa ideia. Então aqui no vídeo de hoje a gente vai falar então o que é um método, para deixar claro, a gente entender qual que é a ideia de aplicar metodologias e, lógico, focando na resolução de problemas, né? Eficiência, eficácia e tudo mais. Então vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Então, método. Vamos clarear esse ponto ali sobre o que é um método. Caminho estruturado para alcançar um objetivo. Ele define etapas lógicas, sequência de ações e critérios para executar uma atividade com mais eficiência, controle e previsibilidade. Então, aqui está deixando claro, quando a gente coloca um método sobre alguma coisa, nós temos obrigatoriamente uma estrutura de ações, um caminho, resultados esperados e tudo que a gente consegue fazer com base em alguma metodologia. Então, por isso que quando a gente fala de gestão, qualidade, eficiência, né, é o trabalho, a gente tem diversos métodos para conseguir executar algum tipo de resultado. Porque as pessoas vão criar processos. É natural que o ser humano ele avalie alguma coisa e crie um como fazer. E esse como fazer é uma metodologia. Então a dica para você é o seguinte: quanto mais métodos você conhecer, mais possibilidades de resolver problemas você tem, porque você consegue aplicar um método de acordo com a necessidade de resolução. Então aqui a gente fala sobre problemas, ferramentas, análises e tudo mais, e também falamos sobre vários métodos. Então você conhecendo uma quantidade significativa de métodos, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas que para cada necessidade, seja apertar um parafuso com uma fenda, uma Phillips, um torquímetro, qualquer coisa que você vá precisar utilizar uma ferramenta específica, esse método é a ferramenta, é o que você vai utilizar para executar algo, para resolver um problema, beleza? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre o que estrutura uma base de método. Então, no contexto, né, da solução de problemas, o método vai ajudar a gente enxergar o problema com clareza. Afinal de contas, se a gente tem um problema, e nós temos diversos problemas aí quando a gente fala sobre gestão, a gente consegue visualizar isso de maneira mais clara. O que afeta, qual é o impacto, o que ele está gerando, e com base nisso a gente consegue avaliar critérios para métodos, beleza? Identificar causas reais, não só os sintomas. Na maioria das vezes, quando o pessoal quer resolver alguma coisa, o pessoal vai ali diretamente em algo para poder sanar o problema. Isso nem sempre vai resolver de fato. Então o método ele propõe resolver o problema não só nos sintomas, e sim nas causas reais. E aí sim a gente vai ter um problema que foi resolvido na origem. Então o método, para ele ser eficiente, para ele existir, para ele ser eficaz, ele tem que mostrar um resultado com a causa real do problema, beleza? Planejar e executar ações eficazes. Também, na maioria das vezes o pessoal mete a louca e vai fazendo ali o que tem para fazer. Isso também não vai funcionar. A gente precisa ter um passo a passo de ações, seja na compra, seja na avaliação, seja na execução, seja depois na verificação, implantação, enfim. Vão ter várias ações que você vai propor para realmente resolver alguma coisa de maneira eficiente e eficaz. O 4, medir os resultados. Afinal de contas, se você vai fazer alguma coisa e você executa essa atividade, né, essa ação, é importante que depois você retorne a ela para realmente verificar
o que realmente ela conseguiu entregar como um resultado válido. Não simplesmente aplicar algum tipo de ação e achar que está ótimo aquilo ali. Isso é importante. Numa metodologia é importante que ela tenha esse processo de validar, que seria ali medir os resultados, ok? E também evitar que o problema volte a acontecer. Se você tem resolvido problemas e eles continuam aparecendo, isso é uma maneira clara de identificar que não tem um método, não existe uma metodologia para de fato resolver esses problemas, né? A reincidência de um mesmo problema igual ou com uma semelhança muito próxima de algo que já aconteceu, muito provavelmente você meio que resolveu aquilo superficialmente. Então o método ele vai buscar resolver o problema nas causas raiz. E quando a gente fala sobre ferramentas aqui, e nesse canal a gente já falou de algumas, sempre vão ter ali ferramentas que vão buscar a causa raiz, das suas diversas formas, e aí a gente pode fazer o comparativo. Ferramentas, várias metodologias, beleza? E a gente tem então o método, que é o como fazer alguma coisa de forma organizada e com propósito direto. Então, para a gente executar alguma coisa, a gente faz aquilo ali de forma organizada e com um propósito claro. Começo, meio, fim e a verificação desse fim, se foi positivo ou negativo, beleza? Então, para fechar, sem método, a solução vira chute, com método vira resultado. Então, se você aí tem um gestor ou se você conhece alguém que simplesmente vai querer executar alguma coisa e começa ali a fazer e vai, muito provavelmente isso não vai ter um resultado válido. Para que a gente tenha resultados válidos, a gente precisa aplicar metodologias validadas. Você pode até criar uma metodologia aí que você acha interessante, mas você precisa colocar ela à prova para ver realmente se ela vai entregar os resultados específicos, ordenado, da mesma maneira que a gente colocou em alguns daqueles 5 pontos anteriores, beleza? E aí, para ficar melhor para você, a gente tem o seguinte aqui, ó. A diferença entre método e qualquer outra coisa é esse passo a passo, validado, estruturado e que realmente funcione, apresente o resultado. E claro, nesse canal você vai procurar aí nos nossos diversos vídeos que a gente tem várias ferramentas. A gente tem ali o que é e como se aplica. Então, o que é a ferramenta, o método, e como se aplica essa ferramenta, como se aplica esse método. Então, depois dá uma olhadinha aqui no nosso canal, você vai encontrar vários vídeos como esse, aplicando essas metodologias, e aqui a gente fala sobre gestão, qualidade, dessa forma, de maneira simples e realmente ali funcional. Então, para você que se interessa sobre assuntos de gestão, controle e qualidade, não deixe de se inscrever, coloca aí no sininho, né? Comenta aí embaixo qual ferramenta ou que vídeo você gostaria que a gente colocasse aqui para falar sobre método, ferramenta, gestão, algo de alto nível aí para você. E claro, como todo o seu vídeo aqui dentro da WIT, não deixe de conhecer o WIT System, que vai ter várias ferramentas e métodos para você fazer gestão e resolver problema aí dentro da empresa de maneira realmente, ó, 10, show de bola, eficaz, eficiência, é isso aí. Meu nome é Guedes, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.